Na primeira parte do nosso programa Explicando Espiritismo, o livro do ano é o Livro dos Espíritos, codificado pelo Senhor Allan Kardec. Hoje, o capítulo 2º, parte 4, das penas e gozos futuros, itens de 5 a 8, com a nossa companheira Aline. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Minha parte agora é complementando o que foi semana passada com nossa companheira Isa, né? Que falou dos itens 1 ao 4. E hoje falarei das penas temporais, da expiação e do arrependimento, da duração das penas futuras, paraíso, inferno e purgatório. Eu buscarei falar um geral e depois eu vou passando as partes e aí o que eu não tiver falado a gente vai retomando, né? O que eu achei interessante nesse capítulo é que ele retoma uma discussão do que a gente já discutiu anteriormente, na verdade, sobre a doutrina das penas eternas, né? Que tanto é abordado no Livro dos Espíritos como em várias literaturas, inclusive o Céu e o Inferno. Então, a clareza que nós temos hoje de que não existe essa questão do inferno, né? E isso aqui é muito discutido nesse texto, sobre o purgatório, o inferno, o arrependimento. Então, a gente tem acompanhado, acho que qualquer espírita que tem uma leitura maior, ele compreende o que tem aqui no Livro dos Espíritos de uma forma muito natural. Mas como a gente às vezes tem um público mais leigo também, procurando compreender o Espiritismo, é importante a gente explicar por que a gente traz isso, né? Que não é nada negando a existência de Deus, nem a necessidade de fazer o bem. Mas que Deus, como Pai misericordioso e amoroso, Ele nos dá a chance de sempre buscar melhorar para alcançar, né? Nós somos as ovelhas desgarradas, né? Então, o Pai espera que nós cheguemos até Ele. E muitas vezes a gente demora mais. Tem uns que demoram mais, tem uns que demoram séculos, tem uns que demoram milênios. Mas Deus espera pacientemente a nós. Nós é que temos que ter pressa, como a gente sempre diz. Então, o Espiritismo traz muito essa questão da reencarnação como uma oportunidade que nós temos de reparar nossos erros, melhorar quem nós somos e podermos ir evoluindo. E à medida que nós evoluímos, nós vamos mudando de casa. Não é assim quando a gente evolui também no trabalho? Quando a gente está ganhando mais um pouquinho, a gente mora num lugar melhor e assim vai, ou melhora a nossa casa, né? O nosso mundo pode melhorar com nossa evolução. E nós, à medida que evoluímos, se o nosso mundo estiver meio que demorando um pouquinho, a gente vai viver em outros mundos, né? Então a reencarnação traz muito disso. Tanto que ele fala dessa questão da ressurreição da carne, de que não seria uma ressurreição da carne, porque as moléculas se dispersam. E em seu corpo você tem moléculas de gente que viveu milhões de anos, talvez, né? Mas é o retorno do espírito para a Terra para poder resgatar os débitos que ele adquiriu. E esse resgate a gente faz de quando está encarnado, né? A gente sofre na carne as dores materiais e as dores morais a gente sofre aqui, a gente sofre também lá do outro lado. Então, essa visão do inferno é muito uma criação do própria mente de quem, né, entre aspas, pecou, né, de quem cometeu um erro contra a lei divina. Então, no próprio pensamento, ele cria o próprio inferno. Não existe um lugar chamado inferno, né? Se você fizer isso, você vai para tal lugar que é o inferno. Não, o inferno está dentro de sua mente. E esses espíritos tendem, né, por sintonia, a se agregarem e permanecerem nesse estado. Tanto que em algumas comunicações eles descrevem, né, o inferno de acordo com as crenças que eles tinham. Então, se você acreditava que se você é pecador, você vai queimar no fogo, você volta dizendo que está queimando no fogo porque você acredita que você merece aquilo, né? Então, a depender de como o seu pensamento conduz esse inferno, né? Essa expurgação mesmo, né? Essa punição que você mesmo, sua consciência traz para você, você vai descrever um tipo de vivência, né? Que poderia ser descrita como inferno. E que eu achei interessante é que tem um trecho que fala que o purgatório é a própria terra. A gente está aqui para expurgar.
Então a Terra, a nossa encarnação aqui seria um purgatório, né? Aqui é um aprendizado diário, viver não é fácil na Terra, né? A gente tem nossas alegrias, a nossa fé, a nossa esperança, mas a gente sabe que esse planeta tá fervilhando. Com esse processo de regeneração que esse próprio capítulo traz no final, né? De que nossa Terra precisa se transformar num mundo de regeneração. Então, os espíritos que não se adequarem vão ser, né, degradados, né? Vão morar num planeta inferior. Só que o tempo para a espiritualidade é diferente do tempo que a gente conta. A espiritualidade, há mais de 100 anos atrás, né, quase 200 anos atrás, falou para Allan Kardec que estava próximo, mas que o próximo nosso e o próximo da espiritualidade é diferente. O passado tempo se dá de maneira diferente. Então, o que nós estamos vendo aí é um período em que muitos espíritos devedores com débitos graves estão vindo para ter sua oportunidade de se recuperar, né, de se reformar, para que possa permanecer pelo menos na Terra, trabalhar para que a gente tenha o maior número possível de filhos resgatados aí. Mas, para tanto, nós estamos sofrendo muito, né? A gente sofre com um magnetismo ainda negativo, por conta que essa reunião de espíritos, né? Essa reunião de pensamentos, essas formas de pensamento estão muito próximas da orbe, estão muito coladas na Terra, a gente sofre influência direta por conta dessa quantidade de espíritos encarnados. Claro que Deus, ele planeja, né? Então, junto com esses espíritos devedores, estão vindo espíritos bem iluminados para nos ajudar nesse processo, né? Para que a gente tolere esse processo. Porque, embora ainda sejamos bem perfeitos, erremos bastante, eu creio que ninguém aqui é perverso, né? A gente vê que tem espíritos que são perversos ainda. E que, inclusive, no texto ele traz esses espíritos que parecem não ter nenhum remorso, né? Eles vão viver eternamente o inferno e a gente sabe que isso não existe, que pode demorar, mas um dia o sofrimento vai chegar para ele, porque ele vai se dar conta dos erros e ele vai ter que percorrer um longo caminho de resgate. Quanto mais tempo nós demoramos no erro, mais tempo esse caminho de resgate. Então, quando a gente trabalha com a evangelização, que a doutrinação nada mais é, né, e a doutrina do que a evangelização, a gente busca esse intuito, né, de trazer esse espírito para a consciência de que os atos que ele está praticando só vão fazer mal a ele mesmo. Quanto mais cedo ele se arrepender e se regenerar, melhor para ele, né? Então, é um processo de busca da gente, a gente também buscando se reformar, mas o engajamento no espiritismo vem muito nesse sentido. Além dos trabalhos sociais, que a gente visa minorar a dor física e material dos que têm uma necessidade maior que nós, a gente tem buscado também o esclarecimento dos espíritos e dos encarnados. Os espíritos muitas vezes ouvem mais, os encarnados eu tenho observado que buscam muito a cura, mas a cura carnal, não a cura espiritual. A prova disso é que muitos, inclusive nós médiums, vimos para o trabalho, vamos vindo para a prática mediúnica, ou vamos vindo para o trabalho de cura, mas não assistimos às doutrinárias, né? E o trabalho evangelizador da doutrinária é que nos faz refletir em que pontos nós ainda precisamos também melhorar. Uma das coisas que faz, né? A dor também, mas não era melhor aprender pela doutrinária do que pela dor? Mas, infelizmente, nós ainda nós já achamos que sabemos muito. E como se a doutrinária fosse algo do intelecto, simplesmente. E não é, né? Então, a doutrinária é muito importante. Eu dou muita importância a ela, eu me dedico muito, porque eu sei também que quando estou falando também, estou estudando e estou trocando. Quantas vezes eu estou falando, alguém na plateia interrompe e pergunta, quão rico isso é, as trocas que a gente pode realizar, né? E aí ele traz um mito que a gente tem, mais do pessoal antigo, né? Ai, morreu, parou de sofrer.
assim, descansou, né? Descansou, tá? Só que ele traz que nem sempre isso é a realidade, né? Ele fala assim, como espírito, ele está isento de dores físicas, dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O que ele está dizendo? Você desencarna, tem as dores morais, e a próxima existência pode ser mais dolorosa do que essa aqui, né? Então, não quer dizer que o cara morreu, parou de sofrer, ou a moça morreu, parou de sofrer. Aí ele fala, muitas vezes o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual, logo que daqui houver de saídos, compreendê-lo-eis. Então, tudo que vivemos tem um sentido. E tudo que fazemos tem uma consequência, né? Então, claro que muitas vezes um paciente que passou muito tempo sofrendo com dores, né? Essas doenças mais terminais, um câncer mais severo, ele está depurando muitas vezes. Então, quando desencarna, né? Ele passou por um processo bem doloroso e depurou. E lá na espiritualidade, muitas vezes, ele vai vivenciar realmente um alívio desse processo doloroso. Mas tem espíritos que necessitam ainda de corrigenda, né? Então, além de passar pelo processo doloroso lá na erraticidade, na próxima encarnação também ele vai passar por esses problemas. Como não cabe a nós nunca julgar ninguém, claro que a gente não pode olhar para quem está passando por um problema ou que nasceu com algum problema grave e apontar o dedo e dizer que a pessoa foi cruel ou nada disso. Cabe a Jesus, né, definir, ou a Deus definir, né, o que cada um merece. Mas cabe a nós, quando vê uma pessoa em sofrimento, seja quem for, buscar aliviar a sua dor, né? Tentar ajudar de alguma forma. Às vezes é ouvindo, às vezes é uma ajuda material, às vezes é uma oração, às vezes é um passe, um conselho, né? Então, também não é porque a gente vê sofrendo e sabe que muitas vezes o sofrimento é decorrente de consequências de atos do passado, a gente vai dizer, deixa aí pagar, deixa sofrer que vai aprender. Não é assim. Nosso papel não é fazer esse julgamento. Nosso papel é acolher a dor e ajudar aquela pessoa a atravessar, né? E se dentro desse atravessar houver uma reforma íntima, melhor ainda, né? Então, acho que pelo exemplo a gente promove isso. Quando você faz o bem pelo bem e a pessoa vê em você uma referência de bem, ela busca querer ser parecido, pelo menos, se não igual, né? Então, ele fala que jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, vai ser necessariamente na outra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. E à medida que ele fala, né, os espíritos vão se depurando, então eles vão tendo existências melhores em mundos melhores. Por que não existe sofrimento nesses mundos? O sofrimento que temos aqui, as doenças que temos aqui, a violência que temos aqui. Porque o homem deixou de ser egoísta, o homem deixou de ser vaidoso. Então não tem por que existir. Todas as mazelas que existem no nosso mundo são consequências do que nós, como seres humanos, somos. Não é inerente à humanidade em si, é inerente à nossa humanidade falha, né? Nós somos materialistas, nós somos grosseiros, nós somos violentos, nós somos extremamente egoístas, né? Então, somando tudo isso de cada um, a gente tem as consequências aí, tá? Então, ele fala, nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá os homens não mais conhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade.
Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. E se a gente for analisar, nem que seja um tiquinho, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Umas coisas mais, umas coisas menos. Nós somos invejosos, nós somos orgulhosos, né? Quantas vezes a gente fica magoado com o outro, porque é algo que fere nossa vaidade, na verdade. Nós somos muito vaidosos ainda. Tem horas que a gente tem que parar para pensar, eu tô magoada, por que eu tô magoada com isso? Por que eu tô dando importância a isso? E quando a gente vai ver, é porque nossa vaidade foi ferida, né? Então, é como a gente ainda tem a crescer, que a gente se importa com coisa muito pequena, né? Mas tem uma questão também, não é só não fazer o mal, nós precisamos ativamente fazer o bem, né? E aí tem uma pergunta 987, nós já estamos na 987, né? O que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a precedente. Fique estacionário, podendo assim prolongar o sofrimento da expiação. Então, nós temos que buscar ativamente nos desprender da matéria. Que é esse apego à matéria que faz com que sejamos tudo isso que a gente falou anteriormente, tá? Porque a gente quer ter mais do que a gente quer ser, né? Então, a gente precisa se preocupar mais com o ser. Quando a gente trata o outro mal porque ele poderia ser um possível concorrente em alguma coisa de trabalho, a gente está com o ter à frente do ser. E tem acontecido muito, né? Então, ele fala que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Então, o que é que ele está comparando? O espírito que não está buscando se aperfeiçoar. É que nenhum que a pessoa precisa trabalhar e não quer. Deita na rede, deita na cama e espera a vontade de passar, né? Então, saber também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito. E a soma da infelicidade na do mal que haja praticado e do número daqueles a quem haja desgraçado. Quantas pessoas, muitas vezes, são prejudicadas por atos egoístas, né? Imagine a proporção, né? A gente tem pessoas que prejudicaram um, que prejudicaram dois, mas a gente tem políticos que prejudicaram 1000, que prejudicaram milhões. Desvio de verba, tudo isso, para onde a verba deveria ir, onde ela deveria estar investida. É uma responsabilidade. Então, essas pessoas têm uma responsabilidade muito maior sobre esse problema e vão pagar muito mais caro, né? Então, eles têm que ter, se não tem essa noção real de Deus, que Deus não é um Deus individual, feito para ele, né? Porque muitas vezes a gente pensa, oh, Deus me dá isso, e é meu Deus, né? Todo meu, né? E o que você pede, o que você requisita é em prol da coletividade ou em prol de você mesmo, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. E aí ele faz uma pergunta. Pessoas há que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequência lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Se a pessoa, pelo jeito de ser dela, torna o outro infeliz, ela não é boa. Espiarão seu proceder pela visão daqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma expropriação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Tem gente que não consegue trazer nada de positivo. Que é você encontra com a pessoa, você sai mal, né? E outras pessoas que mesmo diante de um problemão, ela chega pra você, a forma como ela aborda, o jeito como ela traz, suaviza tudo. Você pensa, poxa, eu me senti tão bem depois que fulana saiu daqui. A gente pode começar a fazer isso no esforço. Um elogio, né? Um bom ânimo. A pessoa, ai, eu vou pegar esse trabalho, é difícil. Ai, mas você é capaz. Em vez de falar, é mesmo, viu? Pra que você vai aceitar isso aí, né? Então, é uma mudança, né, de uma atitude. A pessoa às vezes não é ruim, mas ela é assim, ela é pessimista e ela, né?
influencia. É o contágio social, né? Ela influencia quem está ao redor. Então, a gente tem que buscar influenciar de forma positiva. Às vezes você não tá bem, mas um sorriso que você dê pra pessoa, dê um bom dia, anime o outro, já te faz até melhor, se sentir melhor, né? Então, é claro que a gente não vai estar todo dia sempre 100%, mas a gente tem que buscar o 90, o 80, às vezes 95, e aí assim vai. O que a gente pode dar de melhor, né? E aí, ele fala que o arrependimento do espírito pode se dar no corpo ainda, ou pode se dar enquanto ele é espírito, na erraticidade, né? Às vezes você faltou com alguém, fez alguém sofrer, ou algum erro seu, e você pode se arrepender na própria vida. Quantas vezes, né? Alguém já tá mais na melhor idade, né? Tá mais idoso, e aí lembra de que jovem errou quando era jovem, e tenta já na vida, né, consertar seus erros. E outros só vão se dar conta quando chegarem do outro lado. Eu acho interessante porque muitas pessoas que acreditam na doutrina das penas eternas falam que se você se arrepender logo antes de morrer, você está perdoado por Deus e vai para o céu. Aí, gente, é um sorteio, né? Porque se você morrer de um desastre, de repente, você não vai ter tempo de se arrepender. E aí é bem complicado, né? Então, a gente tem que pensar, realmente raciocinar o que seria justiça divina. Então, aí ele pergunta qual a consequência do arrependimento no estado espiritual, ou seja, desencarnei e me arrependi lá. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Então ele se arrependeu, ele já quer vir para resgatar esse débito. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E quando eles se dão conta, eles têm pressa. Olha, eu quero resgatar isso logo, tomara que eu arranje logo uma vaguinha para voltar para a terra para poder pagar, para eu poder seguir em frente sem essa culpa em minha cabeça, né? E quando está no estado corporal, que consequência produz esse arrependimento? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba, ele mostra a imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E ele traz uma coisa interessante, que tem pessoas que assim erraram, fizeram miséria. Aí deixa uma herança, depois que morre, para alguém para tentar reparar. Só que ele fala, depois que você usufruiu tudo, aí você deixa para depois de morto ficar? Não. Você tem que buscar em vida mesmo, né? Dividir, vivenciar o que você precisa para pagar a sua dívida. Não é assim, aí eu vou morrer, mas vai ficar tudo aí, então eu não tô devendo mais não. Não é assim, né? Então, ele traz muito isso, que o arrependimento, o arrependimento nem sempre é imediato, né? Tem espírito que se obstina em permanecer no mau caminho, mesmo sofrendo. Tem gente que é assim. Quanto mais sofre, mais ódio, né? Então, ele persiste nesse mal. Porém, cedo ou tarde, vão reconhecer que a senda que tomaram está errada e o arrependimento vai vir. Quanto mais cedo, melhor. Menos peso será o fardo a carregar, né? E aí ele fala também, ó, para esclarecê-los, para esclarecer esses espíritos, trabalham os espíritos bons e também vós podeis trabalhar. A gente não precisa ser perfeito para a gente tentar ajudar esses espíritos, né? Uma coisa que é interessante é a gente pôr isso na cabeça, que a gente está ajudando esses espíritos. Por quê? Às vezes chega na mediúnica um espírito de uma falange de obsessores, né? Um espírito que está numa prática dessa e a gente quer expulsar ele dali, trata com estupidez, né? Só quer se livrar dele, não vê ele como um ser humano em sofrimento. E a gente precisa enxergar ele como um ser humano em sofrimento, entender a dor dele. Quem tem ódio tem dor. Ninguém tem ódio de graça, né? Então, por que aquele ódio existe? Qual é a dor que tem por trás daquilo ali? Para poder ele saber mesmo que nosso interesse, né, é que ele fique bem. Porque a gente não é perfeito, mas a gente está num estado um pouquinho melhor do que o deles, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro na mente quando a gente vai doutrinar, quando a gente vai trabalhar com essas pessoas mais cruéis. É bem difícil, né? Trabalhar com o perverso. Com o arrependido é muito mais fácil, né? Com o arrependido é mais fácil. Agora, com o perverso, que ainda não teve o benefício da dor real, porque nesses casos a dor é benefício.
Porque a pessoa chora, se arrepende e aí tá pronto para a cura. Mas quem não quer a cura, né? Então ele fala assim: haverá espíritos que sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte, né? Ele não é mau, mas também tá nem aí com a evolução. Aí ele fala: há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então é o que eu falo, a gente busca se melhorar. Se a gente não busca se melhorar, a lição vem pela dor. A gente aprende muito isso, né? Muito. Tem horas que, às vezes, assim, eu paro para refletir uma situação, aí eu, puxa, fiquei chateada com isso. Aí depois eu paro, deixa de vaidade, deixa de orgulho. Isso aí é para você aprender nisso aqui, porque você errou nisso. E aí eu vou buscando, tentar entender por que eu passei por aquela situação assim, qual é o aprendizado que a gente pode tirar daquilo ali, né? Então, é por isso que a gente tem que buscar, que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, a não reagir logo às coisas. Eu tenho a boca muito aberta, reajo muito rápido. O certo é a gente refletir, porque às vezes eu reajo e logo eu me arrependo de ter reagido, porque depois eu reflito e vejo que, olhe, melhor não ficar com raiva, não criar conflito, vivenciar isso, porque é pra minha evolução, é pro meu crescimento, né? Mas eu ainda tô nesse processo, né? De evoluir nisso. Então a gente precisa parar pra, quando tem uma situação que a gente dá vontade de dar uma, né? A gente, não, peraí, não vou reagir, vou respirar, deixa pra responder isso amanhã. A gente não consegue. Eu ainda não consigo, mas tô tentando, tá? Aí ele pergunta: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderia aliviar. É tipo assim, eu só quero a cura com remédio doce, né? Às vezes a gente só quer a cura se for fácil. Ah, se não for remédio doce, eu não quero não, deixa eu doente. Não é assim? Então, quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? É o que ele fala. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que hajam que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espírito, afastando do bom caminho os homens, né? Vai lá e sopra para o outro fazer mal também, tá? Mesmo sabendo que aquilo agrava a situação dele, né? Aí ele fala assim: procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, ele se deixe arrastar de novo para o caminho do mal. Não acontece? Acontece, né? Então, outros espíritos vêm, influenciam também e levam de volta para o caminho do mal. E aí vai repetir de novo, né? A lição, né? E aí ele fala assim, daqueles espíritos duros, né? Tem espíritos que são espíritos mais inferiores, são mais acessíveis à prece. E outro, mais esclarecido, não é acessível à prece. Por quê? Né? Então, é o endurecimento, né? Ele fala assim, a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende, porque ele tem abertura para receber aquilo ali. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Tem que ter um mínimo de arrependimento para ter abertura. A gente viu isso muito nas obras de André Luiz. Para que os espíritos que estão buscando ajudar aquele espírito possam atuar, né? Eles precisam ter esse restinho de arrependimento, tá? Então, cada expiação, cada arrependimento cada expiação vem no sentido de melhorar esse espírito. Ela é necessária, tá? Nosso tempo já foi encerrado, mas como eu fiz o resumozinho no início, deu para pegar bastante coisa aqui que eu iria falar. Eu agradeço a vocês, muito bom estar com vocês. Vocês são companheiras que moram no meu coração. Boa noite. Boa